Capítulo 991. Cenoura e pau. Ele tem certeza de que o tempo não mudará de ideia sobre a servidão ao deus demônio da carnificina. Foi a vez do deus demônio rir. Não finja ser durão. Nós dois sabemos que você quer viver. Se não o fizesse, não teria se levantado para fugir depois que eu concedi minha bênção da carnificina a você. Se você não se importasse sobre sua vida, então você não teria concordado comigo sobre sua segurança e escolheria se esconder agora. E isso aconteceu depois que você demonstrou vontade de morrer. O tom de Carnide tornou-se áspero. Ele tentou ser compreensivo. Balançou a cenoura, que são os benefícios de ser um vampiro. Mas agora está trazendo o bastão à tona. Você quer viver e tudo bem. Mas estamos unidos agora, goste você ou não. Seu corpo é meu até a eternidade. E através dele, eu tenho controle sobre sua alma. Não posso fazer nada com sua alma agora, mas posso matá-lo simplesmente tirando minha bênção, afinal. Você morrerá sem minha ajuda. Então poderei ter sua alma na morte. Ela será fragmentada e você terá perdido sua vontade, mas caberá a mim fazer o que eu quiser. Você está à minha mercê. Sem minha permissão, você nunca será capaz de se tornar um transcendente. Fez questão de mostrar o quão grande e poderoso é o Stick. Morte, servidão eterna como um drone e estagnação de força enquanto ele permanecer teimoso enquanto estiver vivo. E mesmo que você se torne um transcendente, você terá que aceitar a marca da carnificina e se fundir com seu corpo modificado. Você não tem futuro à vista sem que eu esteja na foto, leva você. O deus demônio ficou em silêncio depois de exibir totalmente seu bastão. Ele falou da cenoura e agora o pau é conhecido. Ele ainda não planeja usar o Stick, mas terá que fazê-lo se Ragnarok continuar teimoso. Ele entende que o Ragnarok é inteligente, então apresentou suas cartas para que o Ragnarok pudesse ter uma visão completa e tomar a decisão inteligente. Ragnarok suspirou. Ele não tem nada a dizer sobre o que o deus demônio disse. Ele não pode refutar nada sobre isso. Ele suspeita que tudo seja verdade. Ele não tem certeza sobre as repercussões de morrer em contato com uma lei suprema. Afinal, ele é a primeira legião a vivenciar isso. Se ele tiver certeza de que isso não afetará Lydian, então ele fará o possível para morrer. Mas se isso afetar a legião, como disse Carnide, então sua morte será problemática para a legião. Carnide pode estar mentindo sobre o domínio que exerce sobre sua alma. Carnide pode estar mentindo sobre muitas coisas e suas preocupações podem ser desnecessárias. Mas ele não sabe. Então ele deve viver. Pelo menos agora, nenhuma legião correrá o risco de entrar em contato com um deus demônio. Ele realmente deseja viver para poder desempenhar seu papel ajudando Lydian a alcançar a perfeição. Como um clone com essa obsessão, ele só pode se consolar com o fato de que sua situação atual não é um desperdício total e que ele aumentou o conhecimento da Legião sobre o poder das leis supremas. Ele gostaria de fazer mais, mas atualmente está algemado ao deus demônio. Ele não será capaz de ajudar Lydian em sua situação, apesar de estar vivo. Só um milagre pode salvá-lo. Ele normalmente não acredita em milagres. Ele acredita que apenas a força reina suprema. Mas nesta situação, o poder de um deus mundial é o mínimo necessário para salvá-lo. Lydian atualmente não tem esse tipo de poder. Isso não significa que ele desistirá. Ele continuará a lutar pela perfeição. Quando há vontade, pode haver um caminho. E quando há vida, há esperança. Ele encontrou uma caverna nas montanhas quando o sol estava prestes a nascer. Ele entrou na caverna e desabou sobre si mesmo. Então ele deu uma olhada em suas estatísticas. Nome: Ragnarok, Legião 6. Raça: Sangue. Título: Filho do Plano Viruti. Nível de potência: Corpo. Nível de poder: Alma. Físico: HP, 100%. Energia: 100%. Nível de energia: Corpo. Nível de energia: Alma. Vitalidade: 1 milhão. Resistência: 1 milhão. Força: 1 milhão. Agilidade: 1 milhão. Poder: Essência da Morte: 0. Percepção: 1 bilhão. Espírito:
Limitador, corpo, 0%. Limitador, alma. Senso divino, grau. Outros. Afinidade de mana, 0%. Afinidade de lei. Afinidade elemental, grau, sangue, divino, DEVOR, divino, abate, divino. Status, existência embaralhada. Ele murmurou para si mesmo, esta não é uma visão encorajadora. Isto não é nada encorajador. Sua situação pode ser presumida como uma existência embaralhada. Seu corpo está essencialmente corrompido enquanto sua alma se recusa a se fundir com ele durante o processo de se tornar um transcendente. Há muito desconhecido por causa de sua existência confusa. O sistema não pode funcionar bem quando a alma e o corpo estão tão dissociados. Apesar de tudo, há boas e más notícias. A boa notícia é que o limitador de seu corpo foi removido. Provavelmente é por causa do coração da carnificina ou porque ele é parcialmente transcendente. Ele pode finalmente usar todo o poder de sua alma. Infelizmente, ele não pode usar nenhum poder de sua alma agora por causa de sua existência confusa. Outra boa notícia é que todas as suas estatísticas físicas atingiram 1 milhão. Isso também se deve principalmente ao coração da carnificina. Todos os modelos que ele comeu não o teriam ajudado muito depois de ganhar 100.000 pontos de atributos em cada um de seus atributos. O coração da carnificina então foi ainda mais longe. Poderia ter sido maior se sua existência não estivesse desequilibrada. Espero que agora você saiba porque a Eternos não se atreveu a arriscar e decidiu se tornar um fugitivo. É como se costuma dizer, uma vez mordido 2 vezes, tímido. Fim do capítulo. Capítulo 992. Paciência tempera ganância. Ragnarok disse com um suspiro, o poder corrompe e o grande poder corrompe enormemente. Seu corpo ganhou muito poder, mas é um poder que veio através de um atalho e requer um sacrifício de sua alma para ser exercido. Não é uma situação rara no universo vazio que um grande ser conceda poder a seres mais fracos, mas isso sempre traz uma desvantagem. Esse tipo de poder irá corrompê-lo, então ele não terá nada disso. O fato de uma entidade de mana como ele ter estatísticas que rivalizam com os senhores da lei e ele poder ganhar mais não o tenta em nada. Ele não está feliz com isso. Até a sua ganância conhece os seus limites. Ele se lembrou da última vez em que foi ganancioso e aonde isso o levou e não pôde deixar de rir. Trouxe de volta memórias do gosto de carne poderosa em sua boca. A ganância é ruim, mas certamente é agradável quando está indo bem. Ele certamente gostava de comer Gator e os outros executores, então não foi ruim ele ter sucumbido à sua ganância. Mas matar esses modelos parece um desperdício agora. A morte deles é claramente de pouca utilidade para ele, agora que ele tem o coração da carnificina. O coração da carnificina também o ajudou a ganhar 9 caudas. Isso significa que sua habilidade divina será capaz de atingir todo o seu potencial. A próxima má notícia é que ele perdeu o impulso do Power por causa das modificações em seu corpo. Sua evolução vigorosa removeu as runas de poder de seu corpo e destruiu a âncora em seu chifre. Sua existência confusa também tornou impossível para ele ganhar mais impulso com seu status Power. Pelo menos não em seu estado atual. Essa não é a má notícia mais importante. Ele também perdeu sua afinidade com mana e provavelmente sua conexão com Lost também. Ele já sabia que era provável. Mas ter isso confirmado assim, apesar de sua existência confusa, indica o quão certo isso é. Ele pode recuperar seu atributo Power, mas talvez nunca se recupere da desconexão de mana. Ainda não sou mas já odeio ser um vampiro, disse ele com certeza. Ele está em um estado não natural de transição entre a vida e a morte. Voltar significa morte, enquanto avançar significa escravização a um deus-demônio. Ele não sabe o que fazer. Mas, por enquanto, ele vai se esconder e dar um passo de cada vez. A Eternos pode se tornar um deus-demônio e os outros também podem se tornar deuses do mundo. Eles serão capazes de ajudá-lo a derrotar o deus-demônio. Ele apenas terá que ser paciente e sobreviver até então. Carnide não é o único que pode ser paciente.
Paciência é uma qualidade importante para ser ganancioso e inteligente. Em algum lugar no plano Lumen, um grupo de Worogs acabou de sair de uma floresta. Eles são exatamente 23 em número. Eles parecem cansados e desgastados. A maioria deles identifica cicatrizes de ferimentos curados aqui e ali. Alguns não têm chifres, olhos, braços ou até orelhas. Este grupo de Worog arrastou seus pés de casco. Eles acabaram de sair da floresta para uma planície verde. Já chegamos, chefe? Um deles perguntou. Lamplard respondeu, estamos quase lá. Deve ser logo depois desta colina. Este grupo de Worogs é uma matilha. Lamplard é o líder deles. Ele não é mais um alfa. Ele é um líder de matilha agora. Ele se tornou um líder de matilha durante a jornada para encontrar o Imperador dos Contos de Fadas. Este grupo de Vingadores mudou muito depois que deixaram a Cordilheira. Já se passaram 100 anos. Muitos deles morreram, alguns até a velhice, mas não é por isso que o seu número, que costumava chegar a 1000, caiu para 23. Os Worogs são um povo social com uma hierarquia social rígida. Não é natural movimentar-se mesmo em grupo. Eles enfrentarão vários desafios e perigos que os enfraquecerão e os matarão. Eles também têm moral baixo. A morte é normal, mas tem que valer alguma coisa para ser honrosa ou será uma morte inútil. Os Worogs restantes não têm certeza se todas as mortes que testemunharam terão algum valor. É difícil ficar entusiasmado quando não há nada substancial, seja um lar ou uma família pela qual lutar. Eles decidiram vingar a morte de seus entes queridos, mas muitas pessoas que deveriam ter sobrevivido morreram por seu objetivo de vingança. Valeu mesmo a pena? Isso é o que está em suas mentes. Todos, exceto Lamplard. Ele é um Worog de determinação incomparável, se é que alguma vez existiu. Os anos de sofrimento e de testemunho da morte não acovardaram a sua bravura. Isso só o tornou mais forte. Ele também tem certeza de que em breve alcançará seu objetivo. Eles obtiveram várias informações enganosas que os levaram a um beco sem saída, mas esta tentativa em particular certamente funcionará. Lamplard disse para si mesmo, posso sentir que estou me aproximando do Imperador. Só mais um pouco e os encontrarei. Então Tezrat será vingado. Ele pode sentir que está se aproximando de um imperador ou algo que parece um imperador. Os outros não conseguem sentir isso porque não são líderes de matilha como ele. É um sentido especial que parece indicar algo que o puxa para uma variante mais poderosa de sua raça. Não se preocupe, certamente encontraremos o imperador desta vez. Ele disse para sua matilha. Alguém resmungou. Você já diz isso há algum tempo. Outro se juntou. Você já disse isso várias vezes e estava errado. Ele assegurou-lhes. Prometo deixar você ir se quiser ir depois de olharmos a cidade. Você não precisa continuar procurando se estiver cansado. Ele tem certeza de que este assentamento é onde o imperador pode ser encontrado, então ele se sente confiante o suficiente para prometer-lhes liberdade e segurança na cidade. O grupo de Worogs continuou andando apesar do cansaço. A promessa de finalmente localizar o imperador e a paz os estimulou. Fim do capítulo. Capítulo 993 Pesquisa de rotina. Eles subiram a colina passando pelas planícies e avistaram uma pequena cidade. Eles podem ver vários Worogs circulando por aí, tanto jovens quanto velhos. Parece-lhes que esta cidade é um assentamento para Worogs. O grupo ficou animado imediatamente. Eu posso sentir isso. Estamos muito próximos. Lamplard disse entusiasmado. Os outros também estão felizes, mas estão felizes por outros motivos. Eles estão felizes por finalmente terem encontrado um assentamento Worog onde poderão ficar por muito tempo. É bom que eles finalmente tenham chegado ao Imperador aqui, mas eles não pretendem deixar este assentamento, não importa o resultado. Este lugar será a última parada deles, não importa o que aconteça. Lamplard liderou seu grupo para a cidade. Então eles se espalharam em busca de vestígios do Imperador. Eles passaram o dia inteiro procurando, mas não encontraram nenhum vestígio. Os Worogs da cidade não conhecem nenhum Imperador.
Eles nunca ouviram nenhuma notícia ou sentiram qualquer indicação de que havia um imperador entre eles. Então Lampard ficou desapontado. Não ajudou o fato de ele ter perdido a sensação de imperador assim que entrou na cidade. A mesma coisa acontece toda vez que ele se aproxima do imperador. Infelizmente, não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele decidiu passar a noite lá e tentar convencer os demais a continuar a busca no dia seguinte. O dia escuro escureceu em escuridão total à noite. A noite é a hora das abominações e da depravação. As forças das trevas saíram para brincar durante a noite. Um contingente particular de vampiros escavou-se do solo como os mortos-vivos não naturais que são. Então eles se moveram sem palavras como um só. Eles têm feito o que estão fazendo atualmente há anos. É uma rotina neste momento, então não há necessidade de conversar ou perder tempo. Eles seguiram a trilha deixada por Lampard e seu grupo de Worogs. A luz da lua vermelha e sua excelente visão tornavam a noite tão clara quanto o dia para eles. Eles são cerca de 100 e estão sendo liderados por um conde. Essa é uma potência no nível de um rei da lei. O resto dos vampiros são pelo menos transcendentes. Isso significa que nenhum deles é novato. Este tipo de força que tem um mínimo de 100 barões, é ordens de magnitude mais forte do que Lampard e seu grupo desorganizado de Worogs cansados. Portanto, não demoraram 1 hora para cobrir a distância que os Worogs percorreram durante todo o dia. Eles chegaram ao assentamento de Worogs. Está menos ativo agora que é noite. Há menos Worogs se movimentando. A maioria deles está dormindo. Algumas fontes de luz podem ser vistas aqui e ali. O líder disse ao grupo: vocês sabem o que fazer. Espalhem-se e vasculhem a cidade. Informem se encontrarem algo suspeito. Quero vocês de volta aqui em 10 minutos. Eles realmente sabem o que fazer. Então eles se espalharam imediatamente e procuraram suas presas. O sentido divino de cada um deles é capaz de cobrir a maior parte do assentamento, já que são pelo menos transcendentes para que um deles possa vasculhar a cidade por conta própria. Mas eles não fizeram isso. O assentamento foi separado em segmentos para cada um deles pesquisar e cada segmento foi pesquisado meticulosamente. Os vampiros usaram seu senso de vida para localizar todos os seres vivos e usaram seu senso de vitalidade para procurar qualquer Worog que pudesse ser especial, único ou extraordinário de alguma forma. Seres poderosos ou especiais terão muita vitalidade devido ao poder que escondem dentro deles. Não demoraram 10 minutos para vasculhar a cidade inteira, embora tenham sido retardados por serem cuidadosos. Eles se moviam como ladrões, silenciosos e despercebidos pela cidade. Cada casa foi examinada e revistada sem que os moradores percebessem a violação da privacidade. Então eles voltaram para relatar suas descobertas ao seu líder. O líder de um esquadrão de 10 pessoas, um visconde, disse ao seu líder: Conde Desmond, não conseguimos encontrar ninguém que possa parecer um imperador. Mais viscondes apresentaram seus relatórios. Foi tudo a mesma coisa. Nenhum deles encontrou o imperador. Outros podem pensar que o imperador é um conto de fadas, mas acreditam que ele existe. Então eles estão procurando por isso. O fracasso em encontrá-lo não foi uma surpresa para a única contagem aqui. Essa falha ocorreu várias vezes no passado, então eles estão um tanto insensíveis a isso. O Conde Desmond perguntou aos viscondes: devo perguntar uma coisa. Vocês têm certeza de que toda a cidade foi revistada cuidadosamente, sem qualquer omissão ou erro? Ele sabe que foi enviado em uma busca inútil. Ele não é a única equipe em busca do imperador. As chances de ele encontrar o imperador são baixas, embora o grupo que ele segue seja promissor. Mesmo assim, ele tem que pedir para ter certeza de que toda a cidade foi revistada para que ele possa se reportar ao seu superior após fazer a devida diligência. Os viscondes responderam afirmativamente. Eles procuraram em todos os lugares, inclusive nos esgotos. Porões e compartimentos secretos não lhes escapavam. Não há nada mais forte do que uma entidade de mana normal na cidade. E esse é o líder da matilha que eles podem quebrar em dois como um galho. Ela não é Sauron de forma alguma.
O Conde Desmond relatou suas descobertas como sempre fez todas as noites nas últimas 5 décadas. Ele se reportava ao seu superior, um marquês. O marquês reportava-se a um duque e o duque reportava-se ao primogenitor de sua linhagem. Ele recebeu imediatamente uma resposta de seu superior, o que é bastante estranho. Ele ficou agitado por causa da estranheza, mas a mensagem que recebeu o fez sentir alívio. Ele pode até admitir que está um pouco feliz. Fim do capítulo. Capítulo 994 Noite de celebração. É uma raridade um vampiro tão velho quanto ele ser feliz. A felicidade é tão rara de acontecer, já que suas emoções foram entorpecidas. A mensagem é tão boa que ele pode sorrir agora, mas manteve o rosto desprovido de qualquer emoção. Ele permaneceu calmo enquanto se dirigia aos vampiros que esperavam por ele. Ele disse aos seus subordinados: "Tenho boas e ótimas notícias. A boa notícia é que esta noite será a última noite de nossa missão." Então ele se permitiu sorrir um pouco. "Quanto às boas notícias, devemos acabar com este assentamento e seguir nosso caminho." Os viscondes e o barão não puderam evitar o sorriso que apareceu em seus rostos. É realmente uma ótima notícia. Eles têm vidas imortais, mas não é bom gastá-las em empreendimentos infrutíferos. O Conde Desmond viu a expressão de felicidade em seus rostos. Ele pensou consigo mesmo: a excitação da juventude. Como desejo ser jovem. Gostaria de não ser um secula. Foi selecionado para esta missão por ser da linhagem da secula. Todos os vampiros aqui são da mesma linhagem. Eles têm a capacidade de permanecer intensamente concentrados e atentos a uma única atividade durante anos. Aqueles da linhagem de secula têm uma determinação incomparável. Eles nunca desistem, mas também afeta suas outras emoções. Isso faz com que seu repertório de emoções diminua mais rápido do que os outros vampiros. Sua linhagem os torna imunes à dor e à tortura. E isso os torna totalmente confiáveis quando recebem uma tarefa. Você pode confiar que eles não se distrairão durante uma missão, não ficarão entediados ou perderão o controle da sede de sangue. Eles serão cães de caça fiéis com os quais você sempre poderá contar. Esta noite, estes cães de caça serão finalmente soltos. Já vai demorar muito. Ele lhes disse: "Vamos festejar, senhores e senhoras. Esta noite celebraremos." Os vampiros voltaram para a cidade alegres. Eles permaneceram em silêncio enquanto entravam nas casas. Alguns entravam pelas janelas e outros pelas aberturas no telhado. Eles não precisavam, mas fizeram para maximizar a utilidade dos alimentos. Eles descobriram que quanto mais trabalho é feito para adquirir alimentos, mais satisfatório ele é. Os vampiros se aproximaram de suas presas inconscientes e cravaram suas presas nelas. Todos que eles mordem ficam alertas imediatamente. Nenhuma quantidade de sono pode mascarar essa pontada de dor. Mas suas presas não podem fazer nada além de lutar inutilmente. Os Worogs acordados se sentiram fracos demais para mover seus membros e muito menos revidar. Portanto, eles têm que observar completamente conscientes e com dor enquanto a vida é drenada deles. A fraqueza inicial aumenta lentamente até se tornar excessiva para que eles permaneçam acordados. Eles então adormeceram novamente. Alimentar-se de sua força vital irá embalá-los de volta ao sono e ainda mais no abraço da doce morte. Quanto aos vampiros, eles saborearam a sensação de sangue rico em vida girando em suas bocas e engoliram-no pela garganta. Eles poderiam ter atenuado a dor de suas vítimas e até mesmo tornado a mordida prazerosa. Mas eles não o fizeram. Eles queriam se alimentar tanto do prazer de seu sangue quanto da dor de suas presas. É uma alegria diferente de qualquer outra drenar a doce vida de alguém e vê-lo morrer. Muitos vampiros se perdem nisso. Eles se tornam feras vorazes com desejos ilimitados por sangue. Mas nunca os vampiros da secula. Controle e foco são as vantagens de sua linhagem. Seu foco é tão nítido que pode cortar tudo em seu caminho se for dada a forma. Mesmo seus filhotes não têm problemas em controlar a sede. Então esse barão certamente pode parar quando quiser. Ela pode decidir não matar a pessoa de quem está se alimentando.
Mas ela não parou porque esta noite é a noite de celebração. Ela se alimentou de sangue até a última gota, assim como sempre fez com os habitantes dos assentamentos que Lamplard visitou no passado. Este será o último assentamento, portanto há ainda menos necessidade de poupar a vida dos habitantes. Quanto a Lamplard, ele foi levado vivo para interrogatório pelo Conde Desmond. O resto do seu grupo foi morto durante o sono. Lamplard estava dormindo quando sentiu um toque frio no rosto. Ele abriu os olhos para ver uma bela donzela com olhos vermelhos brilhantes olhando para ele. Seus olhos brilhavam com um brilho hipnotizante no escuro. Ela tem cabelos dourados da cor do trigo que chegam até os pés. A capa preta que ela usa não encobre a beleza de sua forma. Ela é a coisa mais linda que ele já viu. Ela também se parece com um elfo da floresta, então ele sabe que está em apuros. Seus olhos se arregalaram imediatamente. Ele tentou falar, mas suas intenções desapareceram de repente. Sua mente apagou. Ele não conseguia mais formar pensamentos coerentes. Tentar pensar era como agarrar-se a qualquer coisa. Ele nem sabe mais quem é ou onde está. Tudo o que ele pode ver são dois lindos olhos vermelhos brilhantes. Uma força intrusiva mergulhou nas profundezas de sua mente dispersa e impôs-lhe uma vontade externa. Diga-me, qual é o seu nome? Conde Desmond perguntou a ele. Ele respondeu sem hesitação. Eu sou Lamplard. De onde você é? Eu sou do assentamento Orog, na cordilheira gelada próxima ao norte. O Conde Desmond fez mais algumas perguntas. Lamplard respondeu a cada uma delas com sinceridade, da melhor maneira que pôde, sem se conter ou hesitar. As perguntas eram inofensivas a princípio. Eles eram sobre ele e de onde ele veio. Ele ficou feliz em respondê-las. Ele faria qualquer coisa para agradar esta bela donzela. Então ele não percebeu o desvio das perguntas em sua ânsia de ser obediente. Fim do capítulo. Capítulo 995. Um peão descartado. As perguntas mudaram para áreas de seu objetivo. O que ele esperava alcançar. Onde ele esteve nos últimos anos. Com quem ele falou. Como ele sabia para onde ir. O que ele sentiu quando se aproximou deste assentamento. Quão certo ele tem de que é um imperador que ele está sentindo. Para onde ele irá a seguir? Lamplard respondeu a todas as perguntas e Desmond transmitiu as respostas ao seu superior. Desmond disse a ele após o interrogatório pacífico. Obrigado, Lamplard. Você foi muito útil. É um prazer servir. Ele respondeu com um sorriso sincero. Ele não está fingindo. É realmente um prazer servir. Sua mente não está mais sobrecarregada por quaisquer outros pensamentos. Ele está despreocupado agora, pois precisa se concentrar em apenas uma coisa. E isso responde às perguntas de uma bela donzela. Quem não gostaria disso para si? Desmond assentiu. Bom, agora vire a cabeça para o lado e exponha seu pescoço para mim. Um forte aumento de resistência surgiu na mente de Lamplard. Expor o pescoço é sinal de submissão e disposição para aceitar a morte. Ele não está disposto a aceitar a morte. Suas emoções amortecidas surgiram então. Ele percebeu que ainda tem tantas coisas que deseja fazer e pessoas que deseja vingar. Tudo isso irá pegar fogo se ele morrer agora e todos os seus esforços serão em vão. Ele tentou falar, Tesrat. Ele só conseguiu dizer uma palavra porque, embora fosse admirável que ele pudesse resistir, infelizmente para ele, o pico de resistência era fraco demais para ser de ajuda significativa. Ele é uma entidade de mana. Não há como ele resistir à manipulação mental de uma contagem. Não importa quão poderosa seja sua determinação, quão forte seja sua vontade ou quão fortes sejam suas obsessões. O poder é definitivo e falta-lhe poder para resistir à influência mental de uma entidade equivalente a um rei da lei. Ele é fraco. Os fracos devem ser vítimas dos fortes. Então ele virou o pescoço depois de hesitar brevemente. Os olhos de Desmond brilharam de alegria quando ele viu a hesitação. Isso vai ser bom, ele disse em antecipação. Ele mordeu e drenou toda a sua vida. Ele não ficou desapontado. A resistência tornou sua refeição mais agradável.
Algo na intensidade dos instintos de preservação da presa torna o sangue da presa mais rico e vibrante. Lamplard morreu naquela noite. Ele morreu enquanto um sugador de sangue elogiava seu sangue. Suas esperanças e sonhos morreram com ele também. Ele não será lembrado pelo que fez. É porque ele é fraco e insignificante. Mesmo que fosse lembrado, só seria lembrado como um tolo que saiu em busca de um conto de fadas. Lamplard falhou. Ele era um peão fraco que perdeu sua utilidade, então não é mais necessário. Sua morte não ocorreu na obscuridade. Existem várias pessoas que notaram isso, alguns deles ignoraram isso, mas ninguém conseguiu. Fenrir estava hospedado em uma caverna em uma montanha. Ele estava usando sua conexão com sua raça para monitorá-los. É uma das vantagens de ser um imperador. As conexões com aqueles que acreditam nele são especialmente fortes. Afinal, ele era o maior imperador. Ele foi elevado a uma figura divina em suas mentes. Essa habilidade garantiu que ele nunca ficasse entediado na prisão. Ele viu os momentos de Lamplard. Ele poderia ter ajudado o pobre Warog a resistir à pressão do conde, mas não o fez. Não teria mudado nada de qualquer maneira. Lamplard estava muito fraco e Fenrir estava muito longe para ajudar. Mas isso não significa que ele aceitará a morte de um Warog tão honrado. Principalmente porque isso já vem acontecendo há algum tempo. Muitos Warogs morreram injustamente e ele foi obrigado a testemunhar suas mortes. Isso não pode continuar, ele disse com irritação e raiva. Ele se levantou de sua posição agachada. Então ele saiu da caverna e foi atingido por uma inundação de luz brilhante, a luz brilhou sobre ele. Parece que ele está sob o brilho de um sol de verão particularmente brilhante. Qualquer vampiro que se aproxime desta área encontrará seu fim. Os elfos usam cristais solares para criar esse tipo de situação, mas os Warogs não têm cristais solares. Eles tiveram que encontrar sua própria maneira de produzir luz solar neste plano abandonado. Somente este assentamento foi capaz de alcançá-lo. Sorte! Fenrir olhou para a fonte de luz e suspirou. Ele não quer fazer o que está prestes a fazer, mas sente que deve. Ele sente que deve tomar uma posição depois do que acabou de testemunhar. Então ele subiu a montanha. Ele disse para si mesmo: a honra não é testada quando é fácil. A honra é demonstrada quando há resistência. A honra é glorificada na presença do medo. Somente os guerreiros que permanecem corajosos e honrados quando deveriam estar com medo são glorificados. Ele está com medo, mas irá. Sua forma se expandiu rapidamente até seu tamanho total enquanto ele subia a montanha. Demorou muito menos para chegar ao topo da montanha por causa do aumento de seus passos. Sua caverna também fica no alto da montanha, então a distância que ele tem que percorrer é curta. Ele chegou ao topo da montanha em menos de 1 minuto e encontrou uma cena familiar. O topo da montanha foi cortado em uma superfície plana e lisa. Flutuando a alguma distância acima da superfície plana está uma estrela brilhante. É uma pequena estrela amarela e será considerada microscópica quando comparada com estrelas normais no vazio, mas esta estrela é grande para uma fonte de luz neste plano. Fim do capítulo. Capítulo 996. Admoestar e ser advertido. Esta estrela é a fonte de luz que ilumina os arredores por quilômetros. É a ruína dos vampiros. Sua luz protege esta cordilheira da praga que são os sugadores de sangue. É o objetivo da visita de Fenrir. Ele disse novamente para si mesmo: a honra é glorificada na presença do medo. Fenrir resumiu sua coragem para se aproximar da estrela. A estrela não está quente. É simplesmente brilhante e difícil de olhar. Sua característica mais intimidante é o tamanho. Fenrir já é uma grande fera que chega a atingir 20 metros de altura, do ombro às patas. Mas até ele parece pequeno comparado a esta estrela. Esta estrela também é mais forte do que ele, então ele tem razões mais convincentes para ter cuidado com suas palavras além da diferença de tamanho. Ele começou: saudações, imperador. Ele foi interrompido imediatamente. Você está aqui por causa da morte de Lamplard. A voz do imperador estava calma. Foi suave e sem pressão.
Também é feminino. Sim, ele respondeu com cuidado. Estou aqui por causa da morte dele. Também estou aqui por causa da morte de seu grupo e do acordo que Ele foi interrompido novamente. Você acha que meus métodos são desagradáveis? O imperador perguntou com a mesma calma. Essa pergunta fez Fenrir hesitar. Ele acha que os métodos dela são desagradáveis. Ele acha que os métodos dela são traiçoeiros. Ele acha que ela é desonrosa pelo que fez. Ele claramente tem muito a dizer sobre o que ela fez, mas dizer isso em voz alta pode ser ofensivo, então ele se conteve. Um sorriso apareceu em seus lábios. Olhe para mim sendo todo cuidadoso e cauteloso. Ele pensou para si mesmo. Ele riu interiormente quando percebeu que já havia parado por um bom tempo. Ele ficou em silêncio enquanto revisava suas opções. Ele divertia-se com o fato de poder ser tão cauteloso, porque nunca foi do tipo diplomático e cuidadoso. Ele sempre foi turbulento e franco, mas os anos de prisão o deixaram sóbrio. Não foram os anos de prisão que fizeram a maior parte do trabalho para moderar seu temperamento. Ele é mais cuidadoso agora porque passou pela prisão e pelo sofrimento dela porque foi turbulento e incauto o suficiente para abrir um portão que desconhecia seu destino. Ele, o maior imperador dos Worogs, trouxe sobre os Worogs a calamidade que quase os exterminou e os relegou a uma raça subjugada. Esse fato sempre o assombrara. Agora ele pensa nas coisas antes de dizê-las. Ele também não é mais o Worog mais forte e está longe de ser o ser mais forte do avião, então é melhor ser humilde. Daí sua hesitação. A estrela ficou impaciente. Ele ficou em silêncio por muito tempo, então a estrela disse, não medite suas palavras comigo, Fenrir. Diga o que quiser, eu sei o que você pensa de mim. Você acha que sou uma vergonha para a raça. Você pense que abandonei os interesses do meu povo pelas outras raças. Você acha que não tenho moral e que sou inescrupuloso como um executor. Diga o que pensa ou saia de mim. Fenrir suspirou em vez de atacar. Ele sentiu uma pontada de raiva por ter falado assim com ele. Mas ele o controlou. Ele certamente teria criado uma cena se fosse um jovem imperador pomposo. Em vez disso, ele falou calmamente, você conhece meus pensamentos sobre o assunto. Não acho que deveria ter feito o que fez. Você é um imperador. Seu dever é proteger seu povo e fazê-lo prosperar. Mas você está usando como isca e peão descartável. A estrela respondeu, você está errado, velho Fenrir. Meu dever é com o avião. Fenrir finalmente explodiu. Ele gritou para a estrela, e o seu pessoal. Sua voz não se acalmou. Ele ainda estava gritando enquanto falava, eles sofrem por todo o avião, mas aqui você não está fazendo nada. Em vez disso, você usa pessoas que procuram a salvação como isca. Eles tinham fé em você. Eles procuraram por você por mais de 100 anos, mas você não tem piedade. Você não tem misericórdia. Eles sofreram por você, mas você simplesmente os descartou como um osso mastigado. A estrela não ficou brava por causa de seu desabafo. Ela afirmou sem remorso, o que eu faço, faço para o bem do avião. Você não consegue entender. Sua visão é limitada e sua perspectiva é distorcida. Eu sou filho do avião e não apenas o imperador dos Worogs. Todos no avião são meus assuntos, incluindo os elfos da floresta, tenho que considerar todos iguais. Mas, Fenrir tentou falar. Eu não terminei. A estrela o interrompeu com a voz elevada. Sua voz está elevada, mas ainda é delicada. É como aumentar o volume de uma nota musical. Ainda é agradável aos ouvidos e não é desagradável de ouvir. Ela disse com aquela voz agradável, o destino de muitos é maior que o destino de poucos, então sacrifiquei alguns para ganhar mais tempo para muitos. É algo que devo fazer diante da ameaça calamitosa que nós mesmos seu patrono, a fonte da vida, não pode esperar se igualar ao supremo da carnificina. Eu faço o que deve ser feito para que todo o plano possa sobreviver. Fenrir finalmente conseguiu dizer o que queria, mas a vida é mais do que sobrevivência. Há honra e respeito. Sem isso, não seremos diferentes das feras raivosas. A estrela respondeu calmamente,
Tudo é justo na guerra e não se engane, estamos em guerra. Isso não caiu bem para Fenrir. Não parecia nada certo para ele, isso o irritou de uma maneira muito errada. Então ele começou: você não é digno de... Silêncio. A estrela rugiu para ele com raiva. Fim do capítulo. Capítulo 997. Estamos em guerra. Sua voz não é mais agradável de ouvir. Agora está gelando até os ossos. O brilho da estrela formava um forte contraste com o frio que sua presença emitia. A estrela continuou a falar. É melhor você estar preparado para todas as consequências de suas próximas palavras, porque não vou me conter se você as disser. Não vou me conter para puni-lo por qualquer desrespeito à minha pessoa. A estrela estava mudando enquanto falava. Primeiro, expandiu-se. Parecia aumentar de tamanho. Então se desenrolou para revelar sua verdadeira natureza. A cobertura esférica ao redor da estrela separou-se em 9 grandes caudas. As caudas são tão grandes que dão a impressão de que a estrela é muito grande. Essas caudas estão presas a um ser menor. É uma raposa gigante de pelo amarelo com cerca de 50 metros de altura, mas suas caudas são muito mais longas. Outros uorogs têm formas ásperas como as dos touros, mas este tem a forma de uma raposa. Ela também tem 2 grandes chifres brancos na cabeça em vez de chifres e tem cascos nos 4 pés em vez de patas nos membros dianteiros para diferenciá-la ainda mais de outros uorogs. Esta grande fera estava flutuando no ar e olhando para Fenrir enquanto o repreendia. Suas 9 caudas se moviam como se fossem movidas pelo vento. A luz ao redor está saindo dela. É por isso que ela parece uma estrela. Ela é algo de beleza e forma etérea, mas nada dessa beleza pode ser visto agora. Uma raiva arrepiante está irradiando dela. O olhar severo em seus olhos brancos brilhantes é muito intimidante. Você deveria saber o seu lugar, Fenrir. O mundo é maior do que você pensa. Noções de honra e respeito são para aqueles que se preocupam com a opinião dos outros. A opinião dos outros não importa agora. Estamos em um navio afundando. Estou fazendo tudo o que posso para manter o navio flutuando. Isso inclui jogar carga desnecessária. Você não precisa me respeitar ou gostar de mim por isso. Eu não preciso disso de você. Mas você vai observar as palavras que fala comigo. Este mundo é maior que você. Eu sou maior que você. Você me entende? Os 2 imperadores se entreolharam por um tempo. Nenhum deles cedeu até Fenrir falar. Eles tinham esperança e você jogou fora a esperança deles. Eles tinham fé em você, mas você desconsiderou a fé deles. A esperança é preciosa e a fé é frágil. Lembre-se disso. Perdê-la é não se tornar diferente do seu carrasco egoísta. Ele também sacrificou membros de sua corrida pelo poder. Veja como isso aconteceu para ele. Fenrir disse. Então ele se virou. Ele se virou e voltou por onde veio. Ele disse tudo o que podia sem arriscar sua vida. Rinós sabia da existência de Lamplard. Ela sabia de suas esperanças e sonhos. Ela sabia o que Ragnarok fez com Lampled e o que Lampled queria dela. E ainda assim ela liderou ele e seu grupo em uma busca inútil. Ela usou sua conexão com ele para enganá-lo. Ela o conduziu pelo nariz por todo o avião. Ele não sabia que estava sendo enganado pelo ser em quem confiava. Rinós fez o mesmo com muitos uorogs em busca de seu imperador que o salvaria. Ela fez isso para enganar os vampiros e se manter escondida enquanto crescia em paz. Ela não precisava. A luz que ela produz é suficiente para protegê-la dos vampiros. Mas ela queria ter certeza extra de sua segurança. Afinal, os vampiros exercem mais poder do que seus mortos-vivos. E essas fontes de energia não são vulneráveis à luz. É uma coisa inteligente priorizar a segurança pessoal. Mas essa não foi a única razão pela qual ela fez o que fez. Ela não quer expor sua habilidade ainda para que os vampiros não consigam encontrar uma maneira de combatê-la. Então ela sacrificou Lamplard para sua proteção. Não foi apenas Lamplard que foi sacrificado. Todos os assentamentos Uorog pelos quais Lamplard passou enquanto procurava pelo Imperador também foram invadidos pelos vampiros. Eles também foram mortos.
O imperador, que deveria salvá-los e protegê-los, na verdade conduziu predadores à sua porta para que fossem mortos durante o sono. Fenrir não gostou nada do que ela fez. Rinos pode ser inteligente, mas é desonrosa e perversa. O sacrifício é inevitável na guerra, mas ela não precisava fazer o sacrifício que fez. Ela simplesmente queria ter certeza. Essa não é uma característica que um imperador deveria ter. Ele está com raiva, com razão, mas não consegue impedir que os sacrifícios aconteçam porque não é forte o suficiente para influenciá-la. E ele certamente não é forte o suficiente para detê-la. Isso apesar de ele próprio não ser um fraco. Ele examinou essa construção estranha que apareceu quando ele estava na prisão. Isso mostra a ele sua força, o que é uma coisa boa, mas a princípio ele pensou que estava enlouquecendo. Só agora ele sabe que não é exclusivo dele. Quase todo mundo no reino tem nome, Fenrir, raça, Warrog, linhagem, nenhum, título, Arauto da Fonte da Vida, nível de poder, Rei da Lei, físico, alma corpo, HP, energia infinita, qualidade de energia, infinita, energia de origem. Quantidade de energia, 12.831.512. Vitalidade, 151.784.924. Resistência, 133.435.619. Força, 174.725.771. Agilidade, 118.382.734. Percepção, 109.298.451. Espírito, 111.843.293. Poder 10.093%. Amplificação, 100. Senso divino, grau, 100.000, C. Outros afinidade de mana, 60%. Afinidade da lei, 10%. Afinidade elementar, grau, terra, raro, DEVOR, épico. Leis, terra, 100%. DEVOR, 41%. Status, decepcionado e irritado. É óbvio que ele não é o imperador fraco e obsoleto que ele se fez parecer no Ragnarok. Ele é um rei da lei e poderia ter se libertado das algemas da prisão sem a ajuda de Ragnarok. Fim do capítulo. Capítulo 998 Classificação de potência. Fenrir não é o transcendente fraco que ele fingiu ser. Ele também não correu perigo quando a montanha desabou sobre ele. Afinal, ele estava bem e poderia ter se desenterrado se Siggeir não o tivesse salvado. Se Ragnarok conhecesse a verdadeira profundidade do poder do imperador, então ele não gostaria de estar perto dele. Então eles não conseguiriam falar e o imperador não conseguiria convencê-lo da ideia de se tornar um arauto da fonte da vida. Não é culpa de Ragnarok ele ter sido enganado. Ele é bastante cauteloso, mas ele confia em sua percepção e sua percepção pode ser enganada. Aqueles que são proficientes na lei da vida são especialmente bons em ocultar a aura e os sinais de vida. Ragnarok não sabia que estava cavando o corpo de um golem de gelo e não sabia que o imperador com quem estava falando era um rei da lei. Lydian geralmente é sensível a essas coisas, mas Ragnarok enfrenta um inimigo digno desta vez. Seu inimigo poderia até enganar Siggeir e o deus demônio, então não é culpa dele que sua percepção tenha sido enganada. Ele está simplesmente superado. A diferença de poder tornou irrelevante sua cautela e seu conhecimento sobre a capacidade de esconder sinais de vida. Ele estava alheio aos truques porque eles não lhe queriam fazer mal. Não havia perigo, então sua intuição não sentiu nada fora do lugar. A fonte da vida realmente foi responsável por tudo para enganá-lo. Gealdira também costumava mascarar sua aura de vida. É uma técnica que ele usa com seu conceito de vida para imitar a capacidade de esconder que aqueles com o conceito de escuridão têm. O Pai Árvore também pode fazer isso e fez isso com grande efeito no plano Zargoth. Zernon ficou extremamente frustrado com suas travessuras. É a vez deles ficarem frustrados agora.
Ragnarok não sabe quem o está observando, apenas que está sendo observado. A fonte da vida pode estar muito perto dele e ele nem saberia. Se ele não conseguisse determinar a força do imperador que estava bem à sua frente, então ele não seria capaz de identificar a fonte de vida que escondia a aura vital do imperador, mesmo que olhasse diretamente para ela. É óbvio agora que o imperador não é um fraco. Ele tem estatísticas que são pelo menos 10 vezes maiores que um rei da lei que compreendeu apenas uma lei deveria ter. Ele tem as estatísticas dos soberanos mais fracos da lei. Seria correto dizer que ele se saiu bem por alguém sem linhagem real. Outros transcendentes teriam ficado estagnados durante todo esse tempo em um plano sem energia de origem, mas ele usou todo o tempo que tinha para si mesmo e para a origem, energia que ele obteve da fonte da vida para compreender as leis. Ragnarok não poderia ter suspeitado que ele era um rei da lei. Alguém sem energia origem não pode compreender ou usar leis. Ele não sabia que o imperador já era um representante da fonte da vida. O título de heráldica concedeu ao imperador energia de origem e energia vital que elevou suas estatísticas a um nível extraordinário. Se não fosse pelo pouco talento e baixa ligação com as leis de Fenrir, ele seria mais forte como resultado dos mais de 100 ciclos de origem que viveu. A má conexão com as leis não é incomum em corridas com modelos. É um prejuízo ter conexões com outros membros de sua raça e obter impulso com isso. Essa conexão obscurece sua conexão com o mundo. O imperador Fenrir tem a mesma autoridade que se verá em um rei da lei que compreendeu uma lei. Mas ele também tem o impulso de sua estatística de PODER que os reis normais da lei não têm. Do jeito que está, ele tem uma classificação de poder de 10 elevado a 13. Isso é obtido multiplicando qualquer uma de suas estatísticas, por sua autoridade, e seu aumento de sua estatística power. Um soberano normal, mas talentoso, terá uma estatística em torno de 1 bilhão e uma autoridade de 10 mil, o que resultará em uma classificação de poder de 10 elevado a 13. Isso significa que será necessário um soberano da lei bastante poderoso para se igualar a Fenrir no poder. Essa é uma quantidade espetacular de força para um rei da lei. Mas ele tem que se afastar do imperador Rinós, que é um transcendente, sem iniciar uma briga por temer por sua vida. O imperador Rinós foi abençoado. Se existe um filho do destino, ou um filho do céu, ou um filho da bênção, então seria Rinós. Rinós é um modelo, então ela tem o status de poder e ganha poder por meio de conexões. Ela também é filha do avião. Ela, portanto, tem uma conexão com todos os seres do plano. Isso significa que ela tem sorte de receber o impulso de trilhões de conexões. Isso é uma tremenda quantidade de impulso e uma tremenda fonte de poder. Como se isso não bastasse, a vontade do plano também fez um acordo com a fonte da vida para que Rinós tivesse acesso à energia origem para compreender as leis e à energia vital para aumentar suas estatísticas. Portanto, não é de admirar que um rei da lei seja um modelo e tenha desistido de uma luta com um transcendente. Fenrir pode ter sido o maior imperador, e mesmo que os Warog sejam a escória do que costumavam ser em seu apogeu, tanto em termos de quantidade quanto de qualidade, ele nunca teve chance contra alguém tão especial como Rinós. Ele ainda não seria capaz de se igualar a ela se a população de Warogs explode-se repentinamente de seus escassos números de 100 milhões para bilhões e eles formassem um império com ele. É porque Rinós também ficará mais forte com o aumento da população de Warogs. É apenas um jogo perdido para qualquer um se comparar a ela. Fim do capítulo. Capítulo 999 Inimigos de ambos os lados. O imperador Rinós bufou delicadamente depois que Fenrir saiu. 2 correntes de vapor foram ejetadas de seu nariz. Que velho idiota teimoso! Ela murmurou para si mesma. Ela é poderosa e orgulhosa. Ela tem o direito de ser. Não é confiança infundada ou arrogância delirante. Ela é realmente uma força a ser reconhecida. Mas ela mentiu quando disse que não se importava com a opinião dos outros. Ela não se importa com a opinião da maioria das pessoas, mas se preocupa com a opinião de 2 pessoas. Um deles é Fenrir.
A outra pessoa que ela admira é a fonte da vida que lhe deu acesso a uma energia tão poderosa e a ajudou a crescer mais rápido. Ela tem pouco mais de 200 anos, mas foi capaz de se tornar uma transcendente, enquanto aqueles que nasceram na mesma época que ela estão, em sua maioria, mortos ou morrendo porque chegaram ao fim de sua vida. Os melhores companheiros de sua idade são entidades de mana. Isso não é nada comparado a ela. Isto é graças à fonte da vida. Fenrir pode não ter tido um impacto tão grande em sua vida, mas ela o admira pelo pouco que fez. Ela é filha do avião. Mas ela é, antes de tudo, uma imperadora dos Worogs. Ela cresceu ouvindo histórias e façanhas de imperadores. Foi Fenrir quem a criou. Ele contou a ela sobre os bons e velhos tempos dos Worogs. Ele contou a ela que o avião pertencia a eles e como eles poderiam atropelar qualquer lugar. As histórias que ela ouviu não eram contos de fadas diluídos. Ela os ouviu de alguém que os testemunhou em primeira mão. Ela também os ouviu de alguém que é indiscutivelmente o maior imperador de todos os tempos. Os feitos de Fenrir ainda são contados até hoje. Os Worogs ainda acreditam nele. Ela melhor do que ninguém sabe que o que ele disse a ela é verdade. Fenrir é tão grande que não foi esquecido, embora não seja visto há milhões de anos. Isso se deve em parte ao fato de ele ainda estar vivo. De alguma forma, os Worogs sabem no fundo que ele ainda está vivo e que virá para libertá-los. Ele falhou com eles com sua ausência todos esses anos. Mas então ele a treinou para ser sua protegida. Então toda essa expectativa recaiu sobre ela. Suas façanhas podem não ser suficientes para que ela o respeite e adore. Mas o fato de ele ter conseguido adquirir 8 caudas certamente cimentou o respeito dela por ele. Ela teve as melhores coisas possíveis só para ter o máximo de caudas. Fenrir não teve o luxo que ela desfruta, mas mesmo assim ele se revelou extraordinário. Então ela se preocupa muito com o que Fenrir pensa dela. Pode ser o fato de ela ainda ser uma jovem Worog. Ela não viveu até 300 anos e passou a maior parte desse tempo escondida. A pessoa que ela conhece na maioria das vezes é Fenrir, que a treinou e criou. Portanto, suas experiências de vida podem ser chamadas de deficientes. Certamente explicará por que ela quer deixar Fenrir orgulhoso dela. E mais do que isso, ela quer que os Worogs tenham orgulho dela. Ela quer ser conhecida com histórias de seus feitos contadas por várias gerações. Mas ela não pode priorizar esse desejo. Ela não é apenas uma imperadora. Ela não pode simplesmente fazer o que quiser apenas pelo bem dos Worogs e de sua adoração por ela. O avião está em perigo e a esperança do avião repousa sobre seus ombros. Ela tem que pensar no panorama geral. E isso significa priorizar a vida dela acima de todas as outras. Caso contrário, estará arriscando a perda da esperança na libertação do avião. A vida dela é preciosa. É certamente mais precioso do que qualquer Worog, não importa quantos anos eles passem procurando por ela e não importa o quão desesperados estejam em sua busca por ela. Ela definitivamente não pode deixar que eles a encontrem. Isso levará os vampiros até ela. É verdade que ela não poderia ter feito nada. Ela poderia apenas ter assistido enquanto os vampiros seguiam os Worogs sem noção procurando por ela. Mas ela decidiu aproveitar a situação. Em vez de assistir Lamplard desperdiçar sua vida em uma perseguição inútil, ela usou ele e os outros Worogs que procuravam por ela para liderar os vampiros. É tudo para que não haja nenhuma chance de exposição dela agora. As coisas precisam ser consideradas com cuidado antes que ela possa se expor ao mundo. Do jeito que as coisas estão agora, os elfos da floresta precisam ser aplacados ou eles se voltarão contra ela se ela se revelar ao mundo. Os vampiros consideram a comida de Worog e a consideram uma inimiga de sua subjugação do plano. Essas são razões lógicas e não pessoais para sua inimizade. Mas os elfos da floresta odeiam Worogs com paixão. Seus inimigos serão os vampiros e os elfos da floresta se ela for exposta agora. Assim, os outros representantes da Fonte da Vida têm trabalhado para convencer os elfos da floresta, através do Conselho dos Soberanos, sobre o benefício de ter como aliado um imperador Worog.
Pode parecer uma boa ideia aceitar qualquer ajuda que puderem obter. Mas a ajuda de um inimigo odiado que também é forte o suficiente para ameaçá-los e fazer os Worogs se rebelarem é uma pílula muito amarga para os Elfos da Floresta engolirem. Os Arautos da Fonte da Vida realizaram um conclave para permitir que ela se rebelasse. Este conclave começou quando Fenrir escapou de sua prisão há mais de 100 anos. Os vampiros não conseguiram pegá-lo porque subestimaram sua força. Os Elfos da Floresta que perseguiam os vampiros também o viram e não conseguiram prendê-lo. Mas sua aparição revelou-lhes a existência de uma força oculta de Worogs. Fim do capítulo. Capítulo 1000. Continue correndo. Os Elfos da Floresta pensam que não existem modelos Worog. Eles estão zangados com os Worogs e gostariam de prejudicá-los de uma forma ou de outra, mas não conseguem. Eles têm que permanecer satisfeitos com o conhecimento de que os Worogs nunca mais poderão se rebelar. Imagine a surpresa deles quando encontraram Fenrir. O fato de Fenrir existir desde os tempos antigos não tornou os Elfos da Floresta passíveis de cooperação entre as duas raças. Ele deveria estar morto. Os representantes da Fonte da Vida lhes disseram que todos os modelos dos Worogs estavam mortos. Mas descobriu-se que os Elfos da Floresta viviam uma mentira. A confiança dos Elfos da Floresta na Fonte da Vida e em seu representante está em baixa. Não ajuda os vampiros a afirmarem que muitos dos antigos modelos estavam vivos até recentemente. Embora não haja nenhuma prova certa dessa afirmação, o fato de um antigo imperador ainda estar vivo, ou pior, a revelação de que todos os antigos modelos estavam vivos até recentemente invalidará o motivo da guerra civil entre os Elfos da Floresta. A principal razão pela qual os Elfos Negros se separaram dos Elfos da Floresta é que os Elfos Negros queriam usar sua habilidade divina para sugar a vida dos Worogs. Os Elfos Negros não podiam devorar o poder de nada como os Worogs, mas podem absorver o poder dos seres vivos. Então eles queriam manter os modelos vivos e usá-los como fontes de poder. Os antigos modelos deveriam ser transformados em motores vivos para gerar energia. Mas os Arautos da Fonte da Vida disseram que isso não era permitido e que os modelos deveriam ser mortos. A imposição de suas visões morais aos Elfos Negros os fez resistir e se separar da superfície. Portanto, a revelação de que os Arautos realmente mentiram não é nada boa. A situação só piorou quando a Fonte da Vida manteve em segredo a existência de um executor, apenas para revelá-lo agora que o executor caiu nas mãos do Supremo da Carnificina. Ela e Fenrir foram mantidos escondidos para sua segurança desde então. Esta cordilheira foi escondida pela Fonte da Vida, então tanto os vampiros quanto os Elfos da Floresta não serão capazes de encontrá-la facilmente. Ela não poderá se mostrar até que o problema com os Elfos da Floresta seja resolvido. Então ela e Fenrir continuaram esperando. Eles só receberam esse sinal verde 12 anos depois. De volta ao Ragnarok, ele está correndo para salvar sua vida. Seus pés com garras rastejaram pelo chão em busca de apoio enquanto múltiplas explosões soavam ao seu redor. O chão sob seus pés está se partindo, por isso é difícil correr. Ele também não pode correr em linha reta ou tornará mais fácil para ele ser alvo. Ele tem que zigue-zaguear para evitar que as vinhas saiam do chão e tentem prendê-lo. Os Vines são responsáveis por tornar o terreno tão perigoso. Seu movimento vigoroso através dele está destruindo-o. Se eles conseguirem pegá-lo uma vez, ele estará acabado. Ele não tem mais sentido divino, então o melhor que pode fazer é zigue-zaguear. Mas esse é o menor dos seus problemas. A ameaça dos Vines o está atrasando. Está fazendo com que seus perseguidores o alcancem. Existem fantoches de soldados plantas com todos os tipos de armas perseguindo. Também há Elfos da Floresta de pele verde no céu voando atrás dele em sua perseguição. Ele está cercado de perigo por todos os lados. Os Vines são o menor dos seus problemas. Continue correndo. Eles estão quase aqui. A voz em sua cabeça gritou. Ele ficou quieto e continuou correndo. Ele está correndo o mais rápido e cuidadosamente que pode. Ele certamente seria capaz de escapar mais rápido se pudesse voar. Infelizmente, ele não pode.
não em seu estado atualmente confuso. Então os elfos da floresta estão se aproximando dele. Reis da lei estão atualmente perseguindo. Ele não é rápido o suficiente para escapar ou forte o suficiente para combatê-los. Mas ele fugiu mesmo assim porque não queria morrer. Atrás dele está um oceano de plantas armadas. Na linha de frente de seus perseguidores estão os Vines. São tantos que parecem uma grande onda correndo para submergi-lo. Poderia muito bem ser uma grande floresta de trepadeiras em movimento tentando submergi-lo. Cada videira é tão grossa quanto uma árvore e certamente são fortes o suficiente para quebrá-lo em dois se o agarrarem. E há milhares deles correndo atrás dele. Eles rasgam o chão e fazem a terra tremer enquanto correm atrás dele. Atrás da onda de vinhas estão os fantoches dos soldados plantas. São árvores com galhos e asas que lhes permitem correr ou voar. Existem dezenas de milhares deles. Cada um não tem mais de 2 metros de altura, então não parecem intimidadores para sua figura de 50 metros, apesar dos escudos e lanças ou espadas que carregam consigo. Mas a força deles estava no número. Ele estará condenado se eles o cercarem. Atrás dos soldados das plantas estão os próprios elfos da floresta. Eles estão muito longe dos soldados da fábrica. Os soldados das vinhas e das plantas foram criados nos limites de seus domínios. Os elfos da floresta estão muito longe dele, então criaram os Vines para atacá-lo de longe. Eles não precisariam dos Vines logo porque estão alcançando-o rapidamente. Mas eles ainda têm os Vines e isso é muito ruim para ele porque quanto mais perto eles chegam dele, mais perto os Vines ficam dele. O Deus demônio o encorajou novamente, só mais um pouco e eles chegarão aqui. Ele não precisou ser avisado para perceber quando a ajuda finalmente chegou. Fim do capítulo. Nada existe de grandioso sem paixão. George Wilhelm Friedrich Hegel.